Programa difícil. Eu não sei qual vai ser aqui o fim. Eu acho que eu vou vasilinar, né? Como diria o outro. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área e você já sabe, né? Aqui você não é obrigado a nada. Quiser se inscrever, se inscreve. Não quiser também não se inscreve. Dá like, dislike, eu também tô nem aí. Quantos inscritos já tem no canal da TNT? Ah, já bateu os 10 milhões? Não, então não precisa mais se inscrever. Não, 10 milhões tá bom, né? Parar no auge, né? Mais? Pra que mais, pô? Ah, então beleza, a produção quer mais, vocês vão aí. Ó, seguinte, pô, tem muitos meias bons no futebol brasileiro, viu? Muitos. E com a chegada de Rames Rodrigues, o leque aumentou. E aí, obviamente, eis a questão. Qual é o melhor meia do futebol brasileiro? É óbvio que o recorte do Rames aqui, ele é nenhum no momento da gravação desse material. Portanto, a gente vai avaliar aqui o que os caras já fizeram, ou a projeção do que eles podem fazer baseado na carreira, baseado no talento, baseado nos números, nas estatísticas, nos títulos, nas características. Então a gente vai ter aqui uma salada de pontos para tentar eleger o melhor meia no futebol brasileiro. E aí eu lembro que, por exemplo, no melhor atacante ganhou o Suárez. Aí você fala, pô, Formiga, mas você foi injusto, porque o Suárez também acabou de chegar. O Suárez já tinha um recorte ok e uma participação bizarra em gols, jogando bem no Grêmio e um abismo em relação a todos os outros do ponto de vista de carreira, de conquistas, de talento, de potencial, de tudo. A gente tá falando do melhor meia da geração dele jogando aqui. Então, assim, se ele pisar no futebol brasileiro e jogar 80, 50, 70% do que ele pode, vai ser o cara. Nenhum desses meias aí, por exemplo, o Rames não é o melhor meia da geração dele. Então, assim, não existe um abismo do Rames pros demais. Existe discussão de talento, de estatística, de número, de título, de impacto nas equipes, enfim, mas não tem um abismo. Então o Suárez, que já está jogando desde o começo do ano, é diferente da avaliação, por exemplo, em relação ao Rames Rodrigues, que realmente tem um talento muito especial, né? Um jogador elegante, agressivo, pisa na área, bom passe, boa finalização, bom 1 contra 1. E a gente tá falando aqui de um cara que para muitos foi o melhor jogador da Copa de 2014, né? Se você conversar aí, vai ter gente achando que foi o Robin, vai ter gente achando que foi o Rames, vai ter gente achando que foi o Mascherano. Esse é um voto cult da porra, né? O cara que acha que o Mascherano foi o melhor jogador da Copa de 2014, ele é alternativo demais. Mas vamos lá. Quem hoje a gente tem aqui no cenário? Temos um Ganso, um Arrascaeta, Renato Augusto, Rames Rodrigues, Rafael Veiga, um que não está na arte aqui e também nem apareceu no levantamento do SofaScore que a gente vai mostrar aqui, Everton Ribeiro. Esse deveria, porque talvez seja de todos esses o mais estável e regular. O Everton Ribeiro, dessa galera aí, talvez seja o único que, depois que se tornou o Everton Ribeiro, e a gente pode falar do Curitiba pra cá, não teve fase ruim, né? No Flamengo ele teve ali um momento instável, mas não dá pra falar que foi mal, e no geral sempre entregou ótimos números, com poucos problemas físicos, né? Diferentemente aí, por exemplo, do Ganso, o próprio Renato Augusto sofreu muito. O Arrascaeta é um cara absolutamente constante também. O Rames tem questões de temporadas picotadas. O Veiga, ele é o Veiga dessa análise aqui de 2020 pra cá, né? Então o Veiga de todos esses é o que tem a menor faca de corte. Então a gente tá entregue em boas mãos. Tem o Juliano, tem o Eduardo, que faz um grande campeonato brasileiro. Mas fora os que vivem boa fase, vamos ficar nos que realmente são os pica, né? Que é essa galera aqui. O Ganso, ele de todos é o menos agressivo. Ele é o que menos pisa na área, ele é o menos decisivo do ponto de vista de meter gol e dar assistência direta, de botar um jogo debaixo do bolso e realmente decidir uma partida. Fora que viveu muitos altos e baixos, né? Uma coisa é o Ganso do Fluminense, que foi maravilhoso por 2 anos e pouco. O Ganso no São Paulo tem ótimos momentos e depois dá uma estagnada. E do São Paulo pra cá, agora com o Diniz, a gente voltou a ver um Ganso que passeia por todo o campo, que controla as ações do jogo, mas que não necessariamente vai decidir as partidas e ser um protagonista. Mas é maravilhoso ver o Ganso jogar, só que assim, tem toda uma inconstância lá atrás, e não por culpa dele, mas por sistemas, por esquemas, por questões físicas, enfim, por outros problemas, não dá pra considerar o Ganso o melhor meia do futebol brasileiro, porque tem outros que jogaram mais por mais tempo, que decidiram mais jogos, que tem até mais assistências, que tem o passe, pode não ser tão genial, mas altamente funcional, talvez jogue com menos estética, mas com um impacto dentro do time muito grande. Então assim, não dá pra ser o Ganso. A gente vai ficar aqui no final das contas com Arrasca, Rames, Renato Augusto, Veiga e Everton Ribeiro. A disputa
é com esses aí, beleza? Então vamos dar o apanhado geral tradicional. Arrascaeta, 29 anos, 135 gols, 121 assistências, 15 títulos, tudo isso em 520 jogos. O Arrascaeta, ele praticamente não teve má fase, né? A gente tá falando de um cara que surgiu muito cedo ali no futebol uruguaio, inclusive foi considerado craque jovem do Campeonato Uruguaio, e aí depois faz a carreira dele no Brasil. E qual foi o momento que o Arrascaeta jogou mal? Alguém aqui lembra? Má fase do Arrascaeta aqui? Não tem, né? Então vamos lá, ele fica muito pouco fora, ele é um cara que, das 8 temporadas completas no futebol brasileiro, eu não estou contando essa porque não acabou, o Arrascaeta, ele fez 40 jogos ou mais em 7 das 8 temporadas. É muita coisa, né? Ou seja, ele é um jogador, um ativo confiável. Ele normalmente vai estar em campo. Ele normalmente é muito substituído também, né? O Arrascaeta tem uma questão de intensidade que pode pesar contra. Inclusive pesou contra na seleção uruguaia durante um bom tempo, né? Ele foi virar titular um pouco antes, no ciclo antes da última Copa do Mundo, e acabou nem sendo titular na Copa do Mundo. O que pode ter sido um erro, tá? Do Uruguai. Não tô dizendo que a seleção uruguaia tá certa, não. Mas é um recorte. Na seleção uruguaia, talvez o nível de intensidade tenha pega um pouquinho. E de todos esses que estão aqui, o Arrascaeta, ele foi o mais decisivo. Ele é o que mais apareceu em jogos grandes, ele é o que mais foi protagonista de títulos. Por mais que não seja o mais vencedor, tá? Teve gente mais vezes campeã aqui. Rames Rodrigues, 32 anos, 155 gols, o que dá uma média de 0,27. Na carreira é uma boa média para um meia. O Arrascaeta tem 0,26, quase a mesma coisa. 172 assistências, 20 títulos. Tudo isso em 573 jogos. Para um cara que tem 3 anos a mais que o Arrascaeta, ele tem poucos jogos a mais, né? O Arrascaeta tem 520 jogos, o Rames tem 573. Por que isso acontece? Porque o Rames, ele surge muito bem. E talvez o grande Rames apareça na Argentina, no Banfield. E aí você não lembra, mas o Rames ajuda a dar um título histórico pro Banfield, tá? Campeão argentino pela primeira vez. E dali pra frente o Rames só cresce. Vai pro Porto e vai muito bem no Porto. Tem momentos de protagonismo no Porto, tem momentos de protagonismo no Mônaco e na seleção colombiana, e vai pro Real Madrid. E na primeira temporada dele no Real Madrid, ele vai muito bem, diga-se passagem, é a melhor temporada dele no Real Madrid, vale esse parênteses. Depois tem questões, né? E Rafa Benítez, e não sei o que, a coisa não anda. E aí é o ponto do porquê o Rames tem quase, não é quase, mas sei lá, 50 jogos a mais só que o Arrascaeta, tendo 3 anos a mais de carreira. O Rames teve mais problemas físicos e o Rames foi mais vezes reserva, né? O Rames fica num contexto muito mais competitivo. Quando ele vai pro Real Madrid, ele vai ter minuto picotado, vai ficar no banco em vários jogos. A mesma coisa aconteceu no Bayern de Munique. Então, assim, é um outro cenário, né? O Arrascaeta nunca atingiu o cenário que o Rames atingiu. O cenário mundial, esse impacto no nível de enfrentamento que é infinitamente superior. E esse infinitamente superior cobra um preço que é você tá lidando com mais gente boa, num ambiente só de cobra, e você vai ter minuto picotado. Isso aconteceu com o Rames no Real, aconteceu com o Rames no Bayern e tal. E, enfim, da Copa do Mundo pra cá, a Copa colocou holofotes no Rames, mas também cobrou um preço, né? O Rames, de todos, eu antecipo logo pra mim, é o que tem o mais talento, tá? De todos aqui, eu acho que ele é o mais especial, olhando um contra um, porque o Rames, eu acho esse apelido uma loucura, tá? Mas teve gente em Portugal falando que ele era o Cristiano Ronaldo colombiano. Mas assim, não tem comparação, né? Só que, por que tinha essa comparação? Porque o Rames pode ser ponta e pode ser meia. E ele na ponta tinha um X1, uma condução de bola em velocidade, mudança de direção, superior aqui, por exemplo, ao Arrascaeta. Superior, por exemplo, ao Renato Augusto. Bem superior ao Ganso. Acho que dos caras que jogam do lado pra dentro, ou que são esses falsos pontas, o único que na condução de bola, assim, na busca do X1 pode se comparar ao Rames é o Everton Ribeiro. Os outros, o Rames é bem superior, inclusive ao Rafael Veiga. Ele tem a maior carreira de todas aqui, né? Isso aqui, convenhamos aqui, não tem como. 20 títulos, jogando Bayern, Real, em a porra toda. E em seleção foi o que jogou mais também. Não tem comparação. O Rames fez pela Colômbia, coisa que nenhum dos outros aí conseguiu fazer por nenhuma das suas seleções. Ele tem de todos, é o que tem mais facilidade por dentro, junto com o Renato Augusto. O Arrascaeta, o melhor Arrascaeta, ele joga do lado esquerdo pra dentro. Flutua por dentro, mas gosta de respirar ali. O Everton Ribeiro é a mesma coisa. Ele vai jogar da direita pra dentro. Inclusive, se você pegar mapa de ação, é muito assim. O Veiga também precisa de um respiro. O Rames, ele é o que tem mais conforto pra criar por dentro. Ele e o Renato Augusto. Reforço. Só que o Renato Augusto, vou entrar agora, características diferentes. O Rames tem um ponto aqui. Na carreira dele, só uma temporada ele teve mais de 40 jogos, que foi aquela temporada do Real Madrid
14, 15. Isso aqui pesa contra, mas vamos seguir. Renato Augusto, 35 anos, muito experiente, 614 jogos na carreira, muitas lesões, né? Uma carreira picotada. A gente vai ver na comparação com o Everton Ribeiro quantos jogos poderia ter o Renato Augusto na carreira, mas vamos lá. 93 gols, 112 assistências, 8 títulos. Ele é o que menos ganhou título e tem números até aqui mais discretos. Mas de todos, eu acho que ele é o mais organizador e taticamente o mais completo. Por que eu falo disso taticamente mais completo? Porque o Renato Augusto pode ser segundo homem, ele pode ser meio armador, pode cair para o lado, a gente viu isso acontecer no Corinthians, não acho que é a sua melhor versão, pode ser um ponta de lança pisando na área. Então, assim, de todos esses meias aqui, ele é o que tem taticamente mais ferramentas. Porém, junto com o Ganso, é o que tem mais questões físicas, né? E aí é um ponto que joga contra. Veiga é o mais novo, 28 anos, 87 gols, 41 assistências, 10 títulos em 315 jogos. Para 28 anos, 315 jogos, o Veiga podia ter mais jogos, só que ele explode no Palmeiras. Tem uma certa demora aí, né? O Veiga protagonista. Ele é outro jogador a partir de 2020, então ele é a menor faca de corte aqui, comparado aos outros. Talvez seja o mais intenso, até por ser o mais novo, e é um dos mais dinâmicos, junto com o Renato Augusto. Mas não vai ser ele o melhor meia do futebol brasileiro. Acho que fica claro, seria até injusto com o que todos os outros aqui já fizeram por mais tempo. O Veiga seguir fazendo o que tá fazendo aí por mais 3, 4, 5 anos, eu acho que a gente discute. Só que a gente tá falando de um Veiga de 4 anos contra um Renato Augusto de mais de 10, o Arrascaeta de 9, 10 anos, o Everton Ribeiro de 10 anos. É difícil a comparação. O Rames, que surgiu, a gente tá falando do Banfield aí, um Rames que começa a aparecer em 2009, 2010. São 13 anos, porque a gente tá falando de um cara contra 4 de outro, então difícil, né? E por último, Everton Ribeiro, 35 anos, 805 jogos. Olha a diferença pro Renato Augusto, são quase 200 jogos de diferença, tá? 124 gols, 125 assistências, 20 títulos. Muito dinâmico também, começou como lateral esquerdo, né? Precisa lembrar no Corinthians. Foi bem no São Caetano, na última temporada dele por lá, depois vai muito bem no Curitiba e aí o resto é história. E ele é o melhor por mais tempo. E a gente precisa ter definições aqui. A gente vai querer o mais longevo, o que foi melhor por mais tempo, o que é mais talentoso, o que é mais protagonista, o que foi mais decisivo, o que causou mais impacto no time. É agora que a gente vai chegar no momento mais difícil. Porque vamos lá. Teoricamente você deve estar pensando aí, pô, Fumiga, o cara que jogou no Real Madrid, o cara que jogou no Bayern, o cara que foi quase o melhor jogador de uma Copa, o cara que foi, revelação do Campeonato Argentino, depois foi revelação do Campeonato Português, ganhou o prêmio na França. Tem que ser o Rames o melhor. Vamos lá. O que pesa a favor do Rames? Repito, talento. Talento e carreira, Rames. É ele aqui, não tem como. Porém, poder de decisão, impacto nas equipes e protagonismo. Fora a Colômbia e o Banfield, o Rames, óbvio, teve impacto no Porto, mas não teve protagonismo como alguns outros aqui. Beleza, que o nível de enfrentamento que o Rames pegou, ele é o maior de todos aqui. É o maior de todos. Mas a gente vai botar na salada aqui. Então vamos lá. O meia mais talentoso que atua no futebol brasileiro, hoje, é o Rames Rodrigues. O cara com maior potencial é o Rames Rodrigues. O cara que atingiu o ápice, Rames Rodrigues. Porém, ele passa longe de ser o mais longevo, passa longe de ser o mais regular, passa longe de ser o mais protagonista e passa longe de ser o cara que fez um time girar ao seu redor ou que teve impacto na equipe. Isso pesa a favor do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele teve muito impacto nas equipes onde atuou, Cruzeiro e Flamengo, teve momentos de protagonismo, foi muito decisivo. Tem o passe que talvez você considere pior do que o do Rames? Pode ser, mas é muito bom. E ele é muito organizador. Só que ele é organizador e também decisivo, por mais que tenha números mais discretos. Só que eu pedi pro SofaScore fazer um levantamento dos dois. De 2014 para cá, que é quando o Rames fura a bolha e aparece pro mundo, os números do Arrascaeta são bem melhores. Vou até pegar aqui e vai aparecer na tela. De 2014 para cá, a vantagem do Rames, como eu falei, é preenchimento de campo, né? Eu acho que ele preenche o campo mais com o Arrascaeta, tá até no mapa de ação aí. Apesar dos mapas serem um pouquinho semelhantes, mas o do Rames é um pouquinho mais preenchido. O Arrascaeta jogou mais em quantidade de jogos de 2014 para cá, fez mais gols, 123 a 89, assistências, 123 a 96, participação em gols, que é o somatório disso, 246 a 185 pró Arrascaeta. Minutos para participar de gol, o Rames, ele levou menos minutos, até porque, de novo, repito, o cara que jogou menos. Passes decisivos por jogo, 2.2 a 2.0, tudo muito parecido. E o acerto no drible, o Arrascaeta driblando até mais, e aí tem que levar em consideração o nível dos adversários que o Arrascaeta driblou neste período e o Rames Rodrigues. Mas tem uma briga muito boa aqui. Renato
Augusto. O Renato Augusto, de novo, eu acho que ele é o mais completo, mas é pouco agressivo, né? Poderia ser muito mais decisivo. Ele, no Corinthians, tem um olhar pro Renato Augusto diferente do que foi a carreira toda dele, né? Que já foi um cara que podia ser primeiro volante e tal. Então, assim, eu gosto muito do Renato Augusto. Eu acho ele genial, o impacto dele no time de organização, ele é muito grande, mas a questão do protagonismo, do poder de decisão, é outro estilo de jogo, né? Por exemplo, Arrascaeta e Renato Augusto jogariam juntos. O Renato Augusto jogaria junto com qualquer um aí, pra ser claro. Agora, por exemplo, Rames e Arrascaeta, talvez você tenha que fazer concessões. Sei lá, Rames e Veiga, talvez você tenha que sacrificar o Veiga um pouco. O Renato Augusto, eu acho que é muito adaptável, mas não vai ser ele o melhor por questões de decisão, de regularidade, e aí, de novo, não é culpa dele, tá? De presença. O que pesa contra o Veiga? O menor recorte, eu até já tirei ele da história. Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele em vários momentos pode ter sido um coadjuvante de luxo. Até no próprio Flamengo, né, que ele ficou à sombra ali. No Cruzeiro ele foi por 2 anos o melhor jogador do brasileiro. E o Everton Ribeiro tem uma questão de uma dificuldade de jogar por dentro enorme, assim, uma questão de impacto físico, de precisar respirar um pouco mais pelo lado. Isso pesa contra. Além de ter números inferiores aos caras que a gente está comparando aqui. A grande disputa, para mim, é entre Arrascaeta e Rames Rodrigues. E aí, repito, o Rames é o mais talentoso, o com maior potencial. Porém, o Arrascaeta, ele foi mais decisivo, mais protagonista. Se a gente olhar o recorte e o contexto onde cada um atuou, até mais regular e mais constante. Portanto, por enquanto, o melhor meia em atuação no futebol brasileiro, por todos os fatores citados, Georgian de Arrascaeta. O D foi absolutamente extinto, né? Não existe mais no nome do Arrascaeta, as pessoas ignoram, né? O cara, como é o nome dele? Arrascaeta, mas não é, é de Arrascaeta. Mas foda-se também, né? Não vai fazer nenhuma diferença aqui, nem vai mudar os números do cara, que por enquanto é o melhor meia em atuação no futebol brasileiro. Mas, vejamos, a verdade é que a gente tá muito bem servido, né? Só tem pica aqui. E é o quadro agora. Ó, seguinte, antes de qualquer coisa, faça as suas fezinhas em PagBet, inclusive tem odds bem boas. A gente tá falando aqui de meias, mas eles fizeram lá umas projeções muito legais para a artilharia da Libertadores. Segundo o PagBet, por enquanto, o favorito a ser artilheiro da Libertadores é Paulinho do Galo. Você acredita? E a odd do Gabigol deve estar excelente, viu? Porque ele só tem 2 gols até aqui na Libertadores no momento desta gravação. Então, assim, vai que, né? Lembrando, lá você aposta a partir de R$1 e saca a partir de R$20. É o rápido, dinâmico, recebe em Pix e não tem questão, beleza? Acertou, tá pago. E é o seguinte, você deve ter ouvido aquela conversa de... Eu até acho que já fiz um programa sobre isso aqui, mas vale o ponto. Não existe mais camisa 10 no futebol. Meu amigo, em que mundo você vive? Porque, vamos lá, o camisa 10 clássico que você conheceu, o Maradona, o Pelé, o Zico, eram pontas de lança. Ou seja, quase caras que atuavam como segundo atacante. E aí eu não sei se você sabe, o Messi é essa figura. O Neymar é essa figura e vários outros jogadores são essa figura. Então, assim, esse cara que arma jogo, pifa e pisa na área para meter gol, ele continua existindo. Só que hoje ele tem mais obrigações sem bola. Ele não é uma prima dona que vai ficar ali no meio esperando, deixa eu pensar aqui a próxima jogada. Enquanto isso, vocês se fodem aí, que eu vou ficar aqui arquitetando um plano para a próxima jogada. Isso não acontece. O 10 moderno hoje, ele vai preencher o campo de uma maneira diferente. E se você quer considerar que o 10 clássico é essa coisa elegante que só pensa o jogo e acha jogadas, você continua tendo caras como Kevin De Bruyne, que seria um 10 moderno, não um ponta de lança, mas seria essa, segundo você, esta prima dona da criatividade que fica ali pensando jogadas e achando espaço. Da mesma forma que você tem um controlador de jogo absurdo como o Luka Modric, que por acaso joga com a camisa 10. Mas beleza, eu entendo que na sua memória, o camisa 10, e o que era o 10 antigamente? Aquele lá de trás. Ele tinha que decidir jogo. Esses 10 pica que você ouviu crescendo aí, tinha que decidir jogo. E aí os mais modernos aí, por exemplo, Alex, decidia jogo. Esses caras continuam existindo. O Messi é essa figura, o Neymar é essa figura, e enfim, vários outros. Mas se você quer só o armador, você considera que o armador, que na verdade era o 8 de antigamente, você tem vários aí. Modric, Kevin De Bruyne e por aí vai. Pedri no Barcelona, que pode fazer mais gol e até deve. Então assim, o camisa 10 não acabou, continua existindo. Ele só evoluiu de função. Talvez quem não evoluiu, agora eu vou ser um pouco agressivo, né? Foi você.
que não acompanhou a evolução do jogo. Desculpa dizer isso aí, tá? Beleza? Então aí depois nós podemos encerrar, né? Que aí é a hora que vão começar a me xingar. Então acabou o programa, agora você destila todo o seu ódio nos comentários aí. Quem quiser também dar um pouco de amor lá a ele, eu agradeço. Valeu, um abraço. O outro chegou, levantou até a sobrancelha.